Estamos de volta com o programa Mesa de Negócios e vamos dar continuidade ao painel que iniciamos no bloco anterior sobre a influência da cultura organizacional no sucesso de uma operação de aquisição ou fusão entre empresas. Meus convidados são a professora e doutora em Sociologia das Organizações, Carmen Pires Migueles, e o empresário e assessor nesta área de mercado, Henrique Diniz Mascarenhas, também um especialista e que passou por essa experiência de ser comprado e também fundido com outra empresa. Qual foi a moral da história? O que vocês viveram nesse período, Henrique? Eu diria que foi uma experiência muito enriquecedora, né, para todos nós e para as pessoas que viveram esse processo. Como você disse, nós vivemos, eu pessoalmente vivi dois processos. Uma fusão de duas empresas com culturas muito semelhantes e que não houve nenhum choque cultural. Nós éramos duas empresas praticamente irmãs que se fundiram. Tinha alguma convivência até esse momento da fusão? Havia uma convivência muito boa, era uma sinergia que nem precisou ser aproveitada, porque ela já existia. Então foi um processo muito tranquilo. Num segundo momento, essa empresa que foi fundida, ela foi vendida para uma outra empresa com uma cultura totalmente diferente. De outro estado também. De outro estado, uma empresa paulista, que veio e adquiriu a nossa empresa. E aí houve uma diferença cultural muito grande, que nós tentamos trabalhar estas diferenças, e uma das coisas que foi feita foi o presidente da nossa empresa continuou como presidente por 1 ano, para ajudar nesse processo de transição. Então eu achei que foi muito importante essa atitude que partiu do comprador. Não é? E vocês aceitaram porque entenderam que ajudaria no processo? Exatamente, e como realmente ajudou. Carmen, é comum essa solução? Você recomendaria, pela sua experiência, que o fundador permaneça, ou o principal executivo, na expectativa de conseguir fazer essa fusão de valores de maneira mais fácil? Não, eu acho que esses são os casos, na realidade, mais excepcionais, até porque no caso das grandes fusões, das fusões mais complexas, essa não é uma possibilidade. Agora, como é que vocês ajudam nesse processo de fusão e aquisição a preparar esse executivo, que, como o Carmen bem lembrou, ele vai ficar no meio do caminho, né? Atendendo, sendo uma inspiração ainda continuamente para essa empresa, para essa equipe que ele presidia ou coordenava até instantes antes, e ao mesmo tempo fazendo interface com quem chega, com quem compra e traz sua nova estratégia, seus novos valores. Como é que se prepara esse empresário, esse executivo? Normalmente as empresas têm assessores que fazem essa preparação na base da conversa. Não é? Eu tenho conversado muito e preparado muitos empresários contando as minhas histórias. E isso tem ajudado bastante os empresários a se prepararem as suas equipes para um processo desse, ou de fusão, ou de aquisição. Vou trazer aqui para o nosso debate a participação de uma estudante que está aqui com a sua turma, nos visitando, a estudante de administração, a Juliana, da Faculdade ASA, que vai fazer a sua primeira pergunta. Juliana, faça, por favor, uma pergunta para a Carmen e para o Henrique. Qual que é o posicionamento melhor, estratégico para a liderança, para que essa fusão agregue valor à organização que vai começar? Carmen. Essa é uma excelente pergunta. Ela nos leva exatamente para aquele ponto da gestão integrada de ativos intangíveis que eu tinha falado antes. O que nós fazemos num caso como esse é fazer esse mapa, esse levantamento de quais são esses valores intangíveis que a organização tem. O que a marca está prometendo para o mercado, como é que a empresa se estruturou ao longo do tempo para construir aquela excelência. Então, no momento desse, você faz o diagnóstico dessas diferenças culturais, você tira a cultura da caixa preta. A pior coisa que pode acontecer é a cultura ficar dentro de uma caixa preta e as pessoas saberem que estão lidando com ela, mas ela funciona como um fantasma, para que os líderes, então, possam efetivamente, com base na promessa de entrega de valor no mercado, juntar as duas equipes, que são fontes de inteligência competitiva, e começar a imaginar como
como, por meio daquela diversidade, se pode ampliar essa proposta de valor. Entendendo que duas culturas têm conjuntos, muitas vezes distintos, de alternativas estratégicas para aquele mercado. Então, eu acho que esse é o principal ponto, é não perder valor e não sufocar a cultura comprada de modo que os seus talentos não tenham alternativa a não ser procurar o mercado. Né? Porque no caso de uma fusão bem sucedida, o crescimento que vem em decorrência da fusão é tão grande que certamente em 1, 2 anos todos aqueles talentos vão ser necessários e treinar esses talentos é caro e reencontrar pessoas com o perfil dessa indústria no mercado é difícil. Então, um esforço de retenção de talentos, um esforço de apontar para o que vai ser essa grande empresa depois da fusão é o principal desafio da liderança. Quero colocar para vocês agora uma questão que é muito comum e que todos nós no Brasil acompanhamos nos últimos anos várias situações assim, que são quando a empresa compradora chega e por uma razão que na mente do comprador que está chegando faz muito sentido, que é o quê? Tirar a diretoria imediatamente após essa compra, levando pessoas da sua confiança, da empresa compradora, para assumir as operações. Isso funciona? É traumático demais? Ou corre o risco de, inclusive, atrapalhar o sucesso desse negócio? Você, Henrique, também viu isso de perto acontecer, né, no mercado, no seu setor de TI. Isso não funcionou na sua visão ou é um caminho em alguma situação? Eu considero que a experiência que nós vivemos lá, que não foi essa, foi uma transição bem gradual. Na minha opinião, é uma experiência mais vencedora do que essa de o comprador chegar e já ir demitindo toda uma diretoria e destruindo toda uma possibilidade de transição mais fácil. Na sua opinião, o que leva o empresário a tomar uma decisão dessa? Inocência? Falta de preparo? O que faz o empresário tomar uma decisão tão drástica dessa? Eu acho que é uma postura bastante pessimista. Na realidade, as pessoas imaginam, num momento como esse, que o número de cargos vai ser aquele, que o crescimento das duas empresas depois de fundida vai ser relativamente estável e que, na realidade, não faz sentido manter 2 diretores de marketing, 2 de finanças, 2 de operações e coisas dessa natureza e que, portanto, tem que produzir uma sinergia e um corte de custo no curto prazo. Tem uma certa euforia nessa decisão também? Eu acho que tem mais medo e pressão por apresentar resultados financeiros de curto prazo. Então, ela é a estratégia menos inteligente, porque pegando, por exemplo, o caso de Perdigão e Sadia, tem toda a possibilidade de se transformar numa grande multinacional. E nós vamos precisar de toda a inteligência que existe na Sadia e na Perdigão para enfrentar esse mega desafio. Então, seria o caso de pensar, por exemplo, eu não conheço a estrutura da empresa, não conheço as pessoas, mas que o diretor de marketing de um pode ser o diretor de marketing que vai pensar a expansão global, enquanto o outro vai pensar a sinergia entre as duas estruturas. Agora, é bacana quando você fala isso, e eu acho que tem muita gente que consegue. Agora, tem uns que eu conheço particularmente, que vocês devem conhecer, que não conseguem vencer essa barreira psicológica e emocional de ser comprado ou de ser preterido. Pode ser que quem foi comprado, ou independentemente de qual dos dois, quem ficou com a estratégia internacional acha que isso é mais valioso do que ficar com a estratégia interna, do mercado interno. Esse jogo emocional, como é que faz, Carmen, para se lidar com isso? Na realidade, não é tanto um jogo emocional, ele é um jogo político e um jogo bastante pesado por cargos e posições. Então, a questão emocional, ela vem a reboque de uma realidade muito concreta. Mas aí é importante a gente entender o que é a essência da cultura, porque nós estamos falando muito sobre choque de cultura e não dissemos ainda o que é a cultura, né? Para transformar uma história comprida numa coisa curta, imagina, eu tenho aqui uma vaca, uma mãe indiana com seu filho passando fome, uma mãe brasileira com seu filho passando fome. As duas mães apontam para aquele animal e dizem: filho, olha a vaca. Se nós olharmos no dicionário, a palavra vaca em português e hindi são sinônimos, mas o conteúdo simbólico, aquilo que elas estão enxergando no objeto, é uma coisa completamente diferente. Se eu tenho uma situação de fome e essas duas mães têm que cooperar para alimentar o seu filho, é provável que uma diga: peraí, vamos respeitar a vaca, vamos fazer uma oração, vamos esperar que ela nos traga fartura e abundância, e a outra vai dizer: não, vamos matar imediatamente para fazer um churrasco. Qual é a possibilidade das pessoas cooperarem em choque de cultura? Ela é muito baixa.
e a tendência tende a ser uma tendência de conflito. Quando nós enxergamos que é possível olhar para esse objeto por esses dois ângulos e que é possível pensar maneiras inteligentes de cooperar, claro que não num caso extremo como esse do exemplo, nós começamos a enxergar possibilidades de diálogo e a comunicação começa a fluir. Porque esse é o principal ponto. Quando nós não conhecemos a cultura do outro, nós não conseguimos respeitar. Se nós não conseguimos respeitar, a comunicação não flui. E nesse cenário, as disputas bastante negativas por poder acabam se instalando na organização. Ficam maiores do que o objetivo daquela compra. Exatamente. Daquela fusão. Nós vamos continuar este debate no próximo bloco. Meu convite fica feito para você continuar nos acompanhando e vamos a seguir tentar encerrar outros pontos importantes sobre este assunto, que é a influência da cultura organizacional em processos de fusão e aquisição. E ainda hoje eu vou conversar com o empresário Alexandre Russo, que vai compartilhar conosco o aprendizado que ele teve ao perder todo o investimento feito em um negócio que estava indo bem e 2 anos mais tarde voltar a ter sucesso no comando da mesma área de atuação no mercado. Daqui a 2 minutos estaremos de volta transmitindo pela TV Horizonte e pela internet através do nosso portal em parceria com a IP Produções. Até já.